Raposa feliz. Se alguém lhe dissesse que uma raposa seria contratada para proteger os ovos do galinheiro, você diria que era mentira, pois foi exatamente o que aconteceu. Em algum lugar da América nasceu uma raposa vermelha feliz. Minha infância toda foi a poucos metros de um lindo e grande galinheiro. Como todas as raposas, eu amava ovos. Enquanto crescia, tentei de todas as maneiras roubar o galinheiro. As galinhas não importavam. Eu queria ovos. Na adolescência, aprendi com meu pai, que aprendeu com o pai dele, que dominar a moradia das galinhas era o único objetivo na vida de uma raposa. Era o significado de uma raposa feliz. A raposa velha do meu pai sempre dizia que as galinhas eram fracas e os galos vaidosos e covardes demais para liderar sobre si mesmos. Dizia também que as galinhas ainda não sabiam, mas precisavam ser dominadas para o próprio bem delas. Quando cheguei à vida adulta, comecei a entender o funcionamento da morada das aves. Os galos desfilavam imponentes e de peito estufado, empilhando galanteios e cópulas. Não se preocupavam com recursos ou segurança. A única preocupação de um galo daquele galinheiro era a próxima franga que ele iria montar. Entre as poucas tarefas que eles se propunham a realizar, deveriam cantar todas as manhãs, manter suas penas lindas e brilhantes, além de garantir a limpeza do recinto de cantigas, o seu pau de galinheiro, para que ele pudesse ficar imponente e maravilhoso ao anunciar a chegada do sol, ainda antes da alvorada. Sua real e única preocupação era encantar e atrair novas frangas. As galinhas, que meu pai pensava serem fracas, na verdade, descobri que estavam sobrecarregadas. Elas tinham muitas preocupações, pois acumulavam todas as tarefas do galinheiro. No final do dia, elas nem tinham tempo de cuidar da própria aparência. Protegiam e alimentavam os pintinhos, limpavam o galinheiro, buscavam água no rio, traziam serragem, colhiam o milho e ainda precisavam espantar as raposas que rondavam o galinheiro para roubar seus ovos. Porém, o meu pai era mais ambicioso do que as demais raposas. A maioria das raposas queriam apenas comer ovos todos os dias, mas a raposa velha do meu pai dizia que se conseguíssemos dominar a morada das penosas, dominaríamos as galinhas e as raposas. E em um pouco tempo escravizaríamos ambos. Para o bem deles, obviamente. Convicto da missão, muitas foram as suas tentativas ao longo da vida. Mas infelizmente, a raposa velha acabou sendo devorada por piranhas e não pôde realizar o maior objetivo na vida: dominar o recinto das penosas. Diante disso, um legado de gerações e anos de planejamento recaiu sobre mim. Eu deveria dar sequência àquele projeto de família, para o bem de todos, obviamente, mas principalmente das galinhas, que ainda não sabiam, mas não tinham condições de tomar as próprias decisões. No início, parecia impossível. A vida no galinheiro era livre demais, ainda que um pouco desordenada. Mesmo sobrecarregadas, as galinhas não descuidavam da segurança do galinheiro, até o dia em que percebi que esse era o furo por debaixo da cerca. As galinhas estavam sobrecarregadas. Esse deveria ser o meu ingresso para conquistar a confiança das penosas.
pedi a outra raposa para tentar pegar ovos durante o dia e o impedi diante de todo o galinheiro. Uma raposa jamais atacaria um galinheiro durante o dia, mas as galinhas estavam tão cansadas que acreditavam no que queriam acreditar. Naquele dia me tornei um herói. Nem todas as raposas eram iguais e nem todas eram ruins. Foi o boato sobre mim no território das Penosas. Os galos acharam estranha a ideia de uma raposa boazinha, mas os galos não tinham nenhuma moral e a opinião deles não significava nada para ninguém. Logo, comecei a me oferecer para buscar água no rio para elas. Elas ficaram encantadas. Ninguém as ajudava, ninguém se importava com elas, somente a raposa legal, no caso, eu. Não demorou muito para que eu tivesse livre acesso ao galinheiro. E a essa altura, a maioria das raposas estava eufórica e todas sob os meus comandos. Durante esse período, praticamente todos os dias havia tumultos entre as raposas, pois mandei parar de roubar ovos por um tempo. Algumas não acreditavam em mim, mas a maioria já havia percebido que o que eu estava fazendo valia a pena a espera. Em pouco tempo, eu teria o controle total do galinheiro e as raposas teriam o que sempre sonharam: ovos todos os dias. Certo dia, um urso resolveu atacar o galinheiro. Provavelmente ele estava faminto há vários dias ou ferido. Ursos não atacavam daquela maneira. Essa era a oportunidade que eu precisava. Naquele dia, pensei que meu pai, lá do céu, estava tentando me ajudar. Sob meu comando, todas as raposas atacaram juntas e conseguiram colocar o urso para correr. Houve uma barulhenta comemoração e as galinhas ficaram extremamente agradecidas. Mais tarde, durante uma reunião geral no galinheiro, consegui convencê-las de que somente as raposas poderiam proteger o galinheiro. Os galos eram inúteis e as galinhas tinham tarefas demais para fazer durante o dia, tinham preocupações demais, estavam sobrecarregadas. Porém, para proteger o galinheiro, as raposas queriam apenas uma coisa: comer ovos todos os dias. Houve uma intensa e acalorada discussão na Morada das Penosas. Os galos se opuseram com força. Um ovo já era um pinto. Se sim, as raposas iriam comer galinhas para proteger as galinhas, diriam os galos aos gritos. Já as raposas diziam que ovo não era comida, ovo era alimento e por isso era totalmente diferente. No final, mais uma vez, as galinhas acreditaram no que queriam acreditar. Os galos temiam pelo futuro do galinheiro, mas não tinham nenhuma força moral e por isso foram voto vencido. Após horas de discussão intensa, ficou acertado em tirar na sorte, por meio de um processo que uma galinha mais velha chamou de democrático. As instruções eram simples: se o graveto menor saísse, as raposas estavam contratadas. Obviamente que eu havia lutado demais para chegar até aquele momento e não iria depender da sorte. Eu fazia a minha própria sorte. Sem que ninguém percebesse, quebrei os gravetos. Agora, todos eram pequenos. As galinhas eufóricas e sobrecarregadas vibraram quando saiu o graveto menor. Gritavam: finalmente alguém vai nos ajudar, finalmente temos alguém para nos defender. Os galos baixaram a cabeça e se retiraram em silêncio. Eles sabiam que tinham a sua parcela de culpa em tudo o que estava acontecendo. As raposas, não menos eufóricas, com a possibilidade de comer ovos todos os dias, juraram fidelidade a mim. Naquele dia, subi na ponta da maior árvore que encontrei, onde ninguém pudesse me ver,
e chorei copiosamente por horas. Meu pai não estava mais ali para ver, mas eu havia conseguido. Papai, eu consegui. Escravizei as galinhas e as raposas. O senhor estava certo. O senhor sempre esteve certo. Agora ambas fazem o que eu quiser. Que noite gloriosa foi aquela! Desde aquele dia, tudo corria perfeitamente no galinheiro. Pelo menos para as raposas. Algum tempo depois, ouvi falar de um andorinha que comprava coisas para vender. Dominar o galinheiro, as raposas e comer ovos todos os dias era legal, mas agora eu queria mais. Agora eu queria ouro. Marquei um encontro com o seu andorinha, que ficou extremamente impressionado com o que eu havia conseguido. Ele me prometeu ouro se eu entregasse 88 dúzias de ovos toda semana para ele vender. Compradores são o que não faltam, ele exclamou empolgado. Poder e controle eram legais, mas não eram ouro. Meu pai jamais sonhou em ter ouro. As raposas não gostaram da ideia, seriam menos ovos para elas. Porém, elas comiam na minha pata, eu as sustentava. Poderiam sair quando quisessem, mas em que outro lugar elas comeriam ovos todos os dias? Além disso, as notícias corriam e já havia várias raposas querendo trabalhar para mim. Para as galinhas, disse que as raposas estavam muito cansadas de correr em volta do galinheiro a noite toda, e por isso, e pelo excelente trabalho que realizavam, mereciam comer mais. Era fácil enganar as galinhas, bastava apelar para o lado sentimental delas. Além disso, agora estavam ainda mais sobrecarregadas, mas ainda acreditavam no que queriam acreditar. Afinal, era melhor pôr mais ovos do que ir no rio buscar água ou tentar manter o galinheiro seguro sozinhas. Dessa vez, os galos não disseram nada. Novamente lembrei a elas das várias galinhas que perderam a vida indo buscar água no rio ao longo dos anos, e que agora isso não acontecia mais, porque as raposas as protegiam. Obviamente, elas não sabiam que eram as próprias raposas que atacavam e matavam as galinhas no rio. No entanto, deixei claro que a decisão era delas, mas se não concordassem, as raposas não poderiam mais fazer a ronda da noite e o galinheiro ficaria desprotegido. As galinhas precisavam pensar que estavam no controle, que elas eram livres e que tudo era democrático, como gostavam de dizer. Por fim, decidiram tirar a sorte novamente. Como sou uma raposa feliz que produz a própria sorte, mais uma vez o graveto menor saiu na minha pata e ficou definido aumentar a produção. Bem, o seu andorinha era muito bom vendedor e cada vez pedia mais ovos e trazia mais ouro. A essa altura, eu dominava tudo e contava com o medo a meu favor, além do lado sentimental das galinhas e da omissão e falta de moral dos galos. Porém, sempre conseguia o que queria, com muita sorte e de maneira democrática, como as penosas gostavam de dizer. Com o tempo, minhas habilidades em mexer os pauzinhos aumentaram e as minhas ideias eram colocadas em prática como em um simples passe de mágica. Alguns anos depois, as galinhas não levantavam para nada, ficavam o dia todo pondo ovos. Os galos haviam assumido todas as tarefas do galinheiro. Agora, as penas já não eram tão brilhosas e o seu pau estava sempre sujo. Mesmo cansados e fracos, podiam cantar todas as manhãs se quisessem. Porém, com o pouco tempo que sobrava, não copulavam mais como antes. As cópulas tinham um horário marcado e serviam apenas para a procriação e produção de ovos, pelo bem
de todo o galinheiro, obviamente. Cada membro precisava fazer sua parte para manter a segurança e a estabilidade na morada das aves, e agora das raposas também. O trabalho e o dinheiro eram de todos, mas quem controlava e gastava era eu, e eu sempre precisava de mais ouro. Porém, isso não era um problema deles. Escravos não entendem de negócios. Eles tinham casa, comida, saúde e segurança graças a mim e deveriam estar gratos por isso. Eu coloquei ordem naquele galinheiro e o ouro era apenas o valor justo pago pelos meus enormes esforços. Agora estou cogitando um plano de expansão. Descobri, com o seu Andorinha, que existem vários galinheiros a poucos quilômetros daqui. Tudo o que preciso é de sorte e de um pouco de democracia. O que não será um problema, sempre fui uma raposa vermelha de muita sorte. Sempre fiz minha própria sorte. Além disso, existem vários ursos e raposas querendo trabalhar para mim. Alguns querem ovos, outros querem ouro, mas não existe ninguém que não queira alguma coisa. Agora estou na mesa dos grandes e sempre aprendo com eles ideias novas para controlar as massas. Quando as galinhas estão muito estressadas, dou a elas um dia de descanso. Crio uma nova competição de brilho de penas, um desfile de frangas novas para entreter os galos, ou sorteio uma moeda de prata entre os membros do galinheiro. Os pintinhos são obrigados a comparecer todos os dias no criatório, onde aprendem desde cedo o funcionamento do galinheiro, como as raposas são importantes para manter a ordem e como eles devem se comportar para não serem expulsos da sua ex-terra. Se algum membro ousar não enviar seu filhote para aprender, sofre sérias repressões. Algumas vezes tentam se rebelar, mas eu invento uma epidemia, faço pintinhos e galos sumirem durante a noite, marco pegadas de urso em torno do galinheiro. O medo delas é o meu melhor amigo. A preocupação delas com os seus filhotes é o seu ponto fraco. Amedrontadas, as galinhas assinam qualquer contrato sem nem ao menos ler ou questionar. Há pouco tempo, seu Andorinha me ofereceu um remédio que deixa o galinheiro bem feliz e faz as galinhas trabalharem melhor, segundo ele. Estou pensando em utilizar apenas nos galos, pois não quero correr o risco de afetar os negócios. A ideia de deixá-los sorrindo sem motivo é boa, mas preciso ter certeza de que o produto não irá atrapalhar a produção de ovos. Os galos não importam. Quanto mais bagunçado estiver o recinto das penosas, melhor para mim, desde que não atrapalhe meus negócios. Existem poucas regras entre as raposas, mas devem ser cumpridas ou a punição é a morte ou o banimento. A maior e mais importante de todas, as galinhas não podem saber a verdade, para não prejudicar a produção. Se elas ficarem infelizes, prejudicarão os negócios. Além disso, no fundo, elas não querem saber a verdade. Elas não suportariam a verdade. Sendo enganadas, são galinhas mais felizes. E eu continuo sendo uma raposa vermelha muito feliz. E muito rica também. Meu pai ficaria orgulhoso. Se é que a opinião daquela velha raposa ainda importa.